Olá pessoal, olá pessoal, vamos entrando, começar a nossa live daqui a pouquinho, o Dr. Tiago já está chegando. Se estiverem me ouvindo bem, me dá um ok aí por favor, se a imagem estiver legal. Beleza, o pessoal está entrando. Estão me ouvindo bem, galera? Dá um ok aí por favor, se estiverem com áudio bom, a imagem boa. Vamos lá, doutor. Ah, legal, obrigado, Fabiola. O Dr. Tiago já deve estar entrando. Aí assim que ele entrar, a gente já divide a tela. Coloquei aqui nos comentários fixado as nossas lives já estão todas salvas no nosso canal do YouTube. Então, essa é a nossa sexta live. Então, as últimas 5 lives já estão lá no canal. Quem não assistiu e quiser ou reassistir, tá lá no canal. Tá joia? A de hoje, acredito que até umas 6 da tarde, mais ou menos, 6, 7, já esteja no ar também no canal. Tá joia? Vamos lá. O doutor Tiago já deve estar entrando. Aí ele, assim que ele entrar, a gente já divide a tela. Até já explicando um pouquinho aqui para vocês a ideia do que é. O doutor Tiago acabou de entrar aqui. Vamos chamar ele aqui. Vamos lá. Já deve estar entrando aqui. Oi, Celso, tudo bom? Legal. Oi, Thiago, beleza, cara? Tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia? Como é que Tudo em vai? ordem. Tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo. Joia, show de bola, cara. Antes de mais nada, queria te agradecer aí por estar aqui Claro. conosco na live aqui, essa é a nossa sexta live. E a ideia é essa, a gente está falando um pouquinho de bandagem, tá, o objetivo da nossa, da Movie Tape é estar falando pro pessoal quais são as especialidades que podem estar usando bandagem, os seus efeitos das bandagens em cada especialidade. E hoje a live com você, você é um perito sobre bandagem, né? Então hoje eu acho que a gente vai fazer uma live bem bacana, bem específica sobre a bandagem, para falar um pouco de conceito, de método, das diversas bandagens, não somente na bandagem elástica, que nós da Movitape trabalhamos com a bandagem elástica apenas, mas não, sim a gente fazer um pouco mais abrangente para você explicar para nós as diferenças entre as bandagens e quais são os seus efeitos, os benefícios, e aí a gente começar a discutir um pouquinho sobre isso. Então Tá. eu queria já de antemão já agradecer aí o aceite aqui da live. Se você puder falar um pouquinho de você, se apresentar, tudo para o pessoal estar te conhecendo. Tá um pouco. Tá ruim essa claridade aqui atrás, porque eu tô vendo, eu não sei se tá ruim. Vocês querem que eu abaixe a cortina? Porque tem uma cortina. Como é que tá daí? Se puder abaixar, melhora um pouquinho a sua imagem. Tá, pera aí. Tá joia. Vamos lá. Aí. Joia. Ficou melhor? Ah, ficou melhor. Ficou melhor. Beleza. Bom, Show de então, bola, cara. Vamos lá. você tinha pedido para eu me apresentar, né? Isso, o pessoal conhecer um pouco você, qual Tá. especialidade, enfim. Então, beleza. Eu sou fisioterapeuta, né? Para quem não me conhece, trabalho com a fisioterapia esportiva, é uma das principais especialidades minhas hoje. Dentro da fisioterapia, tenho mestrado em traumato-ortopedia, em fisioterapia traumato-ortopédica, e o doutorado em ciências e tecnologias da saúde, onde o doutorado, inclusive, foi uma pesquisa em bandagens, né? Bandagem, com certeza, faz parte de das grandes áreas
de pesquisa, estudo e dedicação que eu tive aí, podemos colocar nos últimos 10 anos, tá? Na verdade, eu entrei no mundo das bandagens ao acaso, sempre usei, igual a maioria aí deve usar, bandagem rígida, desde o começo da minha formação, mesmo antes de não existir bandagem elástica. E aí acabei indo fazer nos Estados Unidos uma formação em bandagem elástica, que é o método kinesiotaping. Eu fui fazer a formação no método original, criado pelo japonês, que é o Kenzo. Aí eu fiz toda essa formação, isso foi em Miami, eu e mais um amigo. E aí a gente retornou para o Brasil. E depois que a gente retornou no Brasil, mais ou menos um ano e meio, eles entraram em contato com a gente, querendo que a gente virasse. Eu e esse amigo que chama Elton, mas ele não é mais da área de físio, né? Ele foi para o odonto. E eles entraram em contato para a gente se tornar instrutor. Então aí foi o momento que eu comecei a mergulhar de verdade nos estudos em bandagens de forma geral e naquele momento mais especificamente na bandagem elástica, né? E aí acabou que tudo que na verdade eu geralmente pego para fazer, eu aprofundo e me dedico muito. E um período de tempo, de certa forma, muito rápido, em 5, 6 anos, eu me tornei dentro da Kinésio um instrutor muito reconhecido. Fiz parte do comitê de pesquisa da Kinésio, cheguei a trazer o Kenzo no Brasil 2 vezes, estive no Japão uma vez com ele, né, num congresso apresentando alguns trabalhos, e isso levou também ao meu objeto de estudo do doutorado, que foi um estudo em bandagem elástica, né? Qualquer coisa a gente até pode falar mais a respeito disso. E é muito importante, né, que as pessoas saibam que eu sou fisioterapeuta clínico, eu tenho 3 clínicas hoje, eu atendo paciente, além de ser também da área de pesquisa e da área de educação. Sou coordenador de curso de fisioterapia, sou docente da Universidade Estadual, então eu consigo compartilhar, de certa forma, a educação com a pesquisa e com a clínica. Então eu vejo pacientes, atendo pacientes, eu falo que isso é muito importante, porque hoje nós temos muitos profissionais que eles são muito práticos, muito clínicos e poucos científicos. Você tem profissionais, às vezes, que são muito científicos, mas não tem a pegada da clínica. E você tem um professor que é educador, mas que às vezes não tem nem a prática, é um cara que já virou educador, professor, mas não teve vivência prática, não tem mais essa vivência prática, isso é uma pena. E acaba, na verdade, eu brinco muito que é o professor contador de capítulo de livro, ele não tem vivência. Então eu escuto, às vezes, muitos profissionais em congressos, em vários eventos, que você vê essa discrepância entre pesquisa, entre educação e a prática, né? E é um tripé muito importante na formação, na minha opinião, do profissional. Por isso que eu nunca abri mão de ver paciente, eu nunca abri mão de atender paciente, né? Por mais que eu tive alguns momentos na vida que eu estivesse 90% na universidade e na pesquisa, né? Por exemplo, na época do doutorado. Tá? Então, isso eu falo que é um ponto muito importante para a gente ter visões mais completas a respeito das coisas que a gente trabalha com os nossos pacientes. Certo. Ah, legal. E a sua especialidade nas bandagens, qual a bandagem que você normalmente mais usa assim, nos seus pacientes? É elástica, é a rígida? Para a gente entender um pouco mais do que realmente nos atendimentos. Na verdade, eu uso tudo. Eu uso todas. Certo. Aí que vem o grande ponto importante. Se eu vejo, por exemplo, uma necessidade de fazer uma aplicação mais forte, mecanicamente falando, de cara me vem, né, na cabeça o uso de uma bandagem rígida. Tá? Certo. Se eu quero um objetivo, por exemplo, de estimulação sensorial de um determinado tecido, de um determinado músculo, me vem automaticamente o uso da bandagem elástica.
Se eu quero utilizar, por exemplo, uma bandagem para auxiliar um movimento, para dar um input de movimento, para fazer um unload, que é uma descarga de um tecido, eu gosto de usar, por exemplo, muita hiperelástica. Então, assim, quando você tem, né, essa pergunta foi muito boa, quando você conhece de todas as possibilidades, eu digo de ferramentas, dentro do mundo das bandagens, você usa tudo. E eu uso tudo. Então, por exemplo, eu tenho um armarinho no meu consultório, que se você abre ele assim, tem rígida, tem elástica, tem hiperelástica, tem faixa, tem órtese. Então, eu sempre tento encaixar a chave na fechadura ideal, né? Certo. Esse é um grande problema, porque às vezes você usa, não é porque essa bandagem que você está usando não é boa, é porque ela não é boa para essa situação, né? É igual na fisioterapia de forma geral. Você tem mobilização, você tem manipulação, você tem exercício de força, você tem alongamento. Eu não vou alongar um paciente que eu quero ganhar força. Né? Para nós é uma questão lógica. Em bandagem não é muito diferente. Então, não existe, eu sempre digo o seguinte, não tem uma bandagem que é melhor que a outra. Existe uma bandagem mais específica para um determinado objetivo do que outra. Aí a gente chega em um ponto muito importante do raciocínio clínico em bandagem, que é uma coisa que eu defendo muito hoje no uso das bandagens. Sim. Não é só olhar e colocar, né? Você tem que entender o porquê que você está colocando, qual é a função, qual é a causa para você definir o que você vai estar aplicando. E você pode estar usando aí, é só uma curiosidade minha, mais de um tipo de bandagem para um mesmo tratamento? Por exemplo, uma rígida e uma elástica, você pode estar conciliando as bandagens. Perfeito, ótima pergunta. Eu faço muito isso. Então, às vezes, eu uso uma rígida com elástica. Eu faço uma correção mecânica muito forte, coloco uma elástica para dar um input sensorial, por exemplo, em uma determinada musculatura. Então, você mesclar possibilidades, né? Eu digo que isso é um avanço no seu raciocínio. O grande problema é que as pessoas, quando eu chamo isso de síndrome do último curso. Sabe o que é a síndrome do último curso? A síndrome do último curso é aquele cara que faz um curso no final de semana de uma determinada metodologia e ele acha que aquela metodologia vai resolver tudo. Ele acha que aquilo ali vai corrigir tudo. Então, você fez... Opa, deu uma travada. Você está me ouvindo, Thiago? Travou aqui para mim. Travou aí para você? Vamos lá. Eu vou te desconectar de novo e já vou conectar. Vamos lá. Deixa eu conectar aqui o Thiago de novo. Vamos lá. Acho que a conexão dele caiu, ele já está voltando. Assim que ele voltar, o meu está travado também ou travou só o dele? Se vocês puderem dar uma resposta aí, por favor. Eu acho que caiu a dele. Esperar ele entrar aqui de novo que eu já chamo. Legal. Show, obrigado. E pessoal, se vocês tiverem perguntas, vocês puderem já ir digitando aí, que mais do meio pro final da live a gente já começa a responder. Vamos lá, vamos esperar ele entrar aqui que a gente já o adiciona. Entrou aqui. Pronto. Legal. Show, voltou. Voltou. Ele teve um problema na conexão aqui. Sem problemas. Tá ok agora. Então, a gente estava falando da questão de mesclar o uso de bandagens, né? Exato. Então, esse mesclar do uso de bandagens, eu falo que é um avanço no raciocínio clínico do uso de bandagem. Só que, para isso, logicamente, você tem que entender das diversas e diferentes metodologias de uso, né?
Certo. Deu uma travada, tá me ouvindo? Tô ouvindo, perfeito. Ah, tá joia. Porque deu uma travada, mas agora voltou. Não, legal, Thiago. E no, nos seus atendimentos, assim, se puder até um caso real, assim, que a bandagem ajudou no seu resultado, e também um caso de que você imaginou fazer uma aplicação de bandagem e não deu o resultado esperado. Porque nem sempre também a bandagem chega no seu objetivo. E também até falando para o pessoal, a bandagem ela é um recurso, né? Não adianta só colocar a bandagem que você já vai estar vai curado, né? A bandagem é uma ferramenta no meio da fisioterapia para você chegar num objetivo, né? Perfeito. Então, assim, eu tive há 3 anos uma experiência muito boa. Eu trabalhei 3 anos dentro do Ironman. O Ironman é a maior prova de triatlon do Brasil, que acontece em Florianópolis, e a gente ficou lá durante 3 anos seguidos, se eu não me engano, 2012, 13 e 14. E nesse momento, basicamente o que eu fazia era bandagem. Então eu ficava no stand dentro do Ironman, responsável, né? Eu até levava alguns colegas para auxiliarem, para tratarem com a gente lá, só bandando o atleta. E nesses momentos Certo. é onde você desenvolve muito a sua habilidade prática, né? E o que assim eu percebia do primeiro para o segundo para o terceiro ano, né? A gente, só para vocês terem ideia, a gente bandava aproximadamente por dia em torno de 120, 130 atletas cada pessoa. Tinha dia que eu saía de lá até com febre de tão cansaço, era 10, 12 horas de trabalho direto. E aí o que acontece? Eu falo que é o seguinte, o segredo da bandagem não é a aplicação da bandagem. E esse motivo, esse ponto que eu estou tocando agora, foi um dos principais motivos de eu estar abandonando, por exemplo, por eu ter abandonado a kinesiotaping. Eu fui instrutor da kinésio, eu cheguei a ter um recorde dentro da kinésio, que era o instrutor que mais ministrou curso em um ano no mundo inteiro. Então eu tenho um recorde dentro da kinésio, que é o instrutor que ministrou em um ano 43 cursos. Eu fiz 43 cursos em um ano, né? Certo. E chegou um momento que eu tentei, durante muito tempo, mudar algumas coisas dentro da kinésio, e esse foi um ponto que eu mostrava para eles, igual você comentou agora há pouco, que o segredo não era colocar fita, não era colocar bandagem, que a gente tinha que se preocupar muito mais em desenvolver, antes da aplicação da bandagem, o raciocínio clínico e investir na capacidade do profissional em saber avaliar esse paciente para ele saber utilizar a melhor bandagem ou a melhor aplicação. No caso lá, não era nem a melhor bandagem, porque era um curso de uma bandagem só, era só da bandagem elástica, né? E isso, na verdade, como eu não consegui, e isso logicamente me frustrou, foi um dos motivos. E tem um outro ponto muito forte que a gente pode discutir depois, que é o cientificismo, as evidências científicas, foi um dos principais pontos que me fizeram sair da kinésio, né? E isso não quer dizer que eu não acredite, que eu não uso essa bandagem elástica. Eu uso e acredito. Só que hoje eu já sei, já percebi, as pesquisas já mostraram, não só eu, Thiago, que a forma de se utilizar e os resultados que a gente tem a partir dela são completamente diferentes da forma que são ensinadas, né? O grande problema é que a gente tem o hábito, ou a gente se coloca no automático em acreditar que a nossa prática clínica ela é mais importante, ou ela se responde maior valor do que a evidência. E na verdade não. Se a evidência, uma boa evidência, um bom estudo mostra que aquilo que eu uso na minha prática é, na verdade, muito similar ao placebo, o efeito é muito pouco, além de um efeito placebo, eu tenho que refletir e modificar a forma de se usar. Porque, na verdade, o efeito que eu estou dando para o meu paciente ele é nulo, porque o efeito placebo é efeito terapeuticamente nulo, né?
Mas aí, voltando à sua pergunta, lá no Iron, o que a gente percebia? A gente percebia muito bem que a capacidade de cada um avaliar, identificar o tecido, o problema e fazer uma aplicação específica era o que fazia toda a diferença no resultado das aplicações. Então a gente aplicava, e uma coisa muito importante quando se usa bandagem é bandar e reavaliar o paciente. Então você tem que ter um critério que a gente chama de critério de referência. O que seria o critério de referência? Vou dar um exemplo simples. O que o paciente fazia antes que ele sentia dor ou ele tinha alguma disfunção antes da aplicação da bandagem? Por quê? Porque depois que você colocar a bandagem no reteste, na reavaliação, aquilo tem que mudar. E quando se fala em dor, uma melhora de 20%, 30%, para mim não é melhora. Porque a gente sabe que o efeito placebo ele pode chegar a 40%. Então, mesmo no uso da bandagem, a gente tem que buscar objetivos de 90%, 80%, 100% de melhora. Do paciente ter uma dor 8, 9 antes e depois da bandagem ele ter uma dor 0. Né? Então, a gente tem que buscar também, e isso é possível e passível de se conseguir facilmente quando a bandagem é específica para aquela condição. Né? Então, a gente teve casos assim, surreais. A gente teve um caso, você me pediu um caso específico. Claro. Esse é um caso que eu sempre mostro nas nossas aulas, nas palestras. Eu vi até o Velano, o André estava aí, que assistiu uma palestra lá em Maceió. O Velano também é um grande apreciador de bandagem, que foi um paciente do interior de São Paulo, que ele tinha sido atropelado, esse é um atleta de teatro, ele tinha sido atropelado na rodovia 16 dias antes do Ironman. E, na verdade, ele estava pedalando no acostamento, veio um caminhão, então imagina o caminhão, o para-choque do caminhão bateu na coxa esquerda dele. E quando a gente viu esse paciente, a primeira coisa que veio na cabeça nossa, esse cara não vai fazer esse Ironman no domingo nunca. Porque é surreal, não dá para fazer. Porque ele tinha um hematoma monstruoso na coxa. Ele tinha um hematoma monstruoso, não era só na coxa, não, adutor na perna inteira. E além de hematoma, edema. Então ele chegou claudicando, né, com muita dor, com muito hematoma, com muito edema. E aí ele passou lá e falou assim, vocês acham que dá para fazer alguma coisa com essas bandagens para eu tentar fazer a prova? A gente falou assim, gente, falando para ele, é praticamente impossível, não tem o que fazer. Agora, a gente pode colocar algumas bandagens, algumas aplicações para te ajudar a fazer com que isso recupere mais rápido. Foi o que nós fizemos. A gente pegou aquela clássica aplicação que todo mundo conhece, de edema, né? Aquela que tem um corte em fão ou inteiro, e lotamos a coxa dele, né? Porque essa é uma aplicação que ela é muito quantidade dependente. Se você coloca mais, os efeitos acabam sendo mais fortes. Então a gente colocou, tanto que eu lembro direitinho, foi uma situação super engraçada, que nós tivemos que deixar o cara pelado lá no stand, fizemos um biombo segurando. Então a gente colocou bandagem internamente à coxa, anteriormente à coxa, posteriormente à coxa, lateralmente. Então nós fechamos o membro dele inteiro, né, onde tinha um edema, onde foi o trauma, com várias aplicações para esse edema e esse hematoma. E aí isso era numa sexta-feira, aí nós falamos para ele, amanhã, que é sábado, você dá uma passada aqui, a gente vai estar o dia todo. E para nossa surpresa, na hora que esse cara chegou próximo do stand onde a gente estava, ele começou a trotar uns 20, 15 metros antes e gritou a gente, tô correndo, sem dor nenhuma. E o que mais assustou pra gente não foi só isso, a questão dele correr sem dor. Porque na hora que a gente viu, eu tenho a foto do antes e depois, e assim, e não é um hematoma agudo, que é um trauma de ontem, de antes de ontem, 48, 72 horas. Ele tinha tido um acidente há 16 dias atrás. Então, era aquele edema crônico. E na hora que a gente viu, o edema tinha reduzido de forma substancial. A gente olhava o membro traumatizado e não traumatizado, ele estava praticamente com o mesmo volume. Ainda tinha um pouco de hematoma? Tinha. Mas o cara não tinha dor mais. Ele tinha uma dor residual próxima do pulso. E aí a gente começou a ver a possibilidade desse cara fazer o Ironman. Então, tudo mudou. O panorama no sábado mudou completamente. Aí ele falou, gente, eu vou fazer a prova. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, deixa agora a gente mudar o raciocínio das aplicações,
Vamos Sim. fazer algumas aplicações mais mecânicas com o objetivo de te auxiliar durante a prova. E concluindo e resumindo, o cara fez a prova, ele terminou em Sim. 16 horas, tanto que nós esperamos ele terminar, a gente estava jantando no restaurante lá em Florianópolis, a gente viu ele caminhando no final da prova. Eu não sei se todo mundo Tá. é habituado com Ironman, mas Ironman é uma prova de triatlo que você nada praticamente 4.000 metros, pedala 180 quilômetros, depois corre praticamente É 42. loucura. É uma É loucura. loucura. E um cara que tinha sido atropelado há 16 dias atrás e não estava andando, ele estava claudicando na sexta-feira. Então, esse é um caso Certo. que eu tenho ele na memória. Né? Agora, a gente tem Sim. vários outros casos, realmente, que a gente conseguiu trazer resultados muito bons em diversos atletas lá. Então, eu falo que esses 3 anos no Ironman de Floripa foi uma escola para Sim. quem estava lá comigo, porque a gente aprende muito com tentativas, acertos e erros. E uma Certo. conclusão, e até uma dica que eu dou para todo mundo em bandagem, é a famosa e clássica frase: quanto menos, melhor. Tá? Eu Exato. vejo hoje algumas pessoas mumificando o paciente. Você vê, parece uma globeleza. É bandagem rosa, com azul, com amarelo, com roxo, não sei o quê. As pessoas estão, às vezes, tão preocupadas em fazer uma questão estética do negócio ficar bonito no paciente, mas a gente tem que pensar em quê? A gente tem que pensar em funcionalidade. E dentro Exato. do raciocínio clínico, a gente percebe que as menores aplicações, as aplicações mais específicas, são aquelas com os melhores resultados. Agora, quando você vê, eu sempre brinco isso com as pessoas, quando você vê uma pessoa muito bandada, é que quem Sim. bandou ele não faz a mínima ideia do que esse paciente tem. É aquela velha Entendi. aplicação de dói aqui, bota uma bandagem. Dói ali também, também coloca uma bandagem. Coloca aqui, porque também tem dor. Ou seja, você acaba aplicando sobre sintomas porque você não tem Sim. capacidade de desenvolver um raciocínio causal. Analisar a causa. Exatamente. É isso aí. Não, muito legal. E uma coisa que você até comentou antes, que é necessário você estar conversando com o seu paciente antes, né? Não é só ele falar assim, ah, esse é o ponto de dor. Não, tá doendo por quê? Como é que dói? Que movimento que você faz para você raciocinar o que você vai estar usando para atender esse paciente. Então é muito importante, porque o pessoal que nos segue, que assiste, são a maioria profissionais. Então eu acho que é interessante passar isso pela sua experiência, você ouvir bastante o paciente para estar atendendo. Tá me ouvindo, Thiago? Ou travou aí? Acho que deu uma travada aqui no Thiago. Vamos aqui chamar ele de novo. Vamos lá. Já vou colocar aqui o Thiago de volta. Só um segundo, pessoal. Travou de novo, né, Alisson? Legal. Ele já está entrando aqui de novo, eu já estou. E me fala aí, pessoal, tá gostando dos temas? Se alguém tiver algum tema, alguma dúvida aí sobre as bandagens, pode mandar para a gente tá batendo um papo. Vamos lá. O Thiago já deve estar entrando. Acho que caiu a conexão dele de novo. Legal. Pronto, o Thiago voltou aqui. Vamos lá, já estou adicionando ele. Vamos lá, voltou. Eu de Oi, novo. Thiago. Agora foi outro problema. Sabe o que aconteceu agora? Sim. Eu moro em Goiânia, né? Goiânia é uma cidade Certo. extremamente quente. Aí o celular deu agora que a temperatura de funcionamento estava muito alta e ele desliga. Aí eu mudei de lugar, agora eu estou aqui na frente do ar-condicionado, não deve dar mais não. Aí sim. Não, legal.
Então, só finalizando, terminando a tua resposta a respeito do. Porque travou mais ou menos no meio, né? A respeito de você estar conversando com o seu paciente para tomar as devidas atitudes assim para o tratamento, né? Sim, sim. Eu falo o seguinte: o segredo de todo tratamento chama-se avaliação. O segredo de todo tratamento chama-se avaliação. Então, o segredo de toda aplicação chama-se saber avaliar o paciente. Esse é o segredo. E assim, só para te dar um panorama, né? Eu tenho Sim. 2 livros publicados em bandagem. 2. Um que é Legal. um manual de aplicação e o outro que é um livro de raciocínio clínico. Eu sempre digo o seguinte: ver a foto de uma aplicação, ver o vídeo de uma aplicação, ele na verdade significa praticamente nada. O primeiro Certo. livro que eu fiz é um livro que é um manual de aplicação. Ele tem a foto do músculo e mostra a gente fazendo o beabá da aplicação. O segundo é um livro que a gente tenta mostrar para o profissional como pensar para escolher a melhor bandagem de se aplicar. Esse segundo livro, para você ter ideia, ele é um livro repleto de quê? De texto, de informação, Certo. de pouquíssimas o quê? De pouquíssimas fotos. Então as pessoas têm que começar a se preocupar. E olha que nós estamos falando de bandagem, que a gente pensa que é algo que eu vejo um vídeo e aprendo. Mas o grande segredo da aplicação da bandagem está na capacidade do indivíduo raciocinar na melhor aplicação de se colocar. A Carolzinha está aí. Certo. Né? É um livro, por exemplo, que eu levei 3 anos, ou seja, mais tempo que o meu doutorado para fazer. Porque é um livro que depende muito de você tentar colocar no papel algo que é muito difícil, que é o raciocínio. Porque o raciocínio, você pode ter vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Eu posso, por exemplo, querer estabilizar o hálux. Vamos pegar um caso simples. O hálux valgo, né? Que várias pessoas gostam de aplicar lá no pé para alinhar o hálux valgo. Eu tenho vários caminhos de controlar e alinhar esse hálux valgo. Por exemplo, uma simples forma é você fazer igual aquelas hortes que a gente compra nessas lojas ortopédicas, que você coloca a fita, alinha o pé e segura o pé alinhado. Ponto final. Agora, quem que faz a pergunta da seguinte forma: por que esse hálux está valgo? Esse hálux ficou valgo por quê? Por qual Por motivo? quê? E ninguém... essa conversa de que o sapato na frente que é mais apertado, isso é conversa furada, porque tem homem que tem hálux valgo e ele não usa não usa sapato fechado na frente. Aí você começa a pensar: ah, não, esse indivíduo eu avaliei ele e ele tem uma pronação excessiva do antepé. Quando eu prono excessivamente no antepé, o chão faz uma força valgizante. Ah, então a Certo. pronação excessiva do antepé pode estar forçando esse hálux e aí está formando o hálux valgo perfeito. Ou seja, às vezes nessa outra aplicação, você nem bandagem você vai colocar no hálux. Às vezes você vai fazer uma bandagem pensando no movimento de controle da pronação. Então você está vendo que Certo. às vezes a gente quer chegar no mesmo lugar, mas a gente toma caminhos completamente o quê? Completamente diferentes. Entendi. Não, não, com certeza. O que você falou é a avaliação antes, né? Você tem que pensar para chegar, não é só atingir no problema final, né? Exato. E uma coisa que eu queria ver com você, o que você acha do uso de bandagens na prevenção? Porque o pessoal usa muita bandagem depois que chega, ou chega no consultório, fala que está com algum problema ou não. E eu acredito que dê para usar também a bandagem para o preventivo, né? De lesões. Na verdade é o seguinte, eu não sei se eu estou falando mais para fisioterapeuta, mas o fisioterapeuta tem que lembrar que ele é o seguinte: ele é o profissional da função. E existe um mecanismo gerador de lesão, que é um mecanismo que a gente chama de mecanismo cinesiopatológico. O que é o mecanismo cinesiopatológico? Você tem uma disfunção de movimento. Vamos pegar a pronação, que a gente estava falando agora há pouco do pé. A pronação excessiva, ela pode levar a uma lesão
a uma patologia que é o hálux valgus, que inclusive pode dar uma artrose, né, da articulação do próprio hálux. Mas a pronação excessiva, ela pode levar a uma fasciite plantar, ela pode levar também, além de uma fasciite plantar, uma periostite anterior de tíbia. Ou seja, eu não tenho que pensar na patologia, eu tenho que pensar na disfunção de movimento. Esse é o grande segredo para os fisioterapeutas que usam bandagem. Não bandem a patologia, bandem a disfunção de movimento que se correlaciona com essa patologia ou lesão. E aí, quando eu estou falando disso, eu estou falando de prevenção. Porque se eu sei que biomecanicamente esse movimento é um movimento lesional para uma determinada condição, eu vou tentar controlar esse movimento e no controle desse movimento eu estarei fazendo prevenção de uma série de possíveis o quê? Lesões ou disfunções. Então isso que é muito belo quando eu tenho um fisioterapeuta que se identifica com a sua formação, que é um profissional da disfunção, mais especificamente das disfunções de movimento, e ele sabe usar os recursos, igual você falou, que é o movimento, que é a bandagem, dentro do movimento. Aí vem um segredo do cara que sabe usar a bandagem de forma racional. Porque o grande problema é que a maioria, eu posso afirmar isso para vocês que eu tenho certeza, a maioria não pensa dessa forma. A maioria quer bandar o hálux valgus, a maioria quer bandar a condromalácia, a maioria quer bandar a hérnia de disco, né, que é uma coisa impossível. A maioria quer bandar a bursite do ombro. E não é desse jeito que a gente faz. Na verdade, é completamente diferente. E, inclusive, quando a lesão já existe. Certo. Não, legal. Vamos falar um pouquinho de tipos de bandagem. Hoje, quais tipos de bandagem existe, como você é um especialista em bandagem em todas, para o pessoal entender um pouquinho, porque tem muito profissional, só usa a bandagem elástica, ou só usa a rígida. Só especificar um pouquinho quais são as bandagens existentes e mais ou menos falar um pouquinho de cada uma. Tá, beleza. Na verdade, eu não vou fazer analogia à marca. Eu não vendo para ninguém, eu não trabalho para ninguém, então eu não vou falar nome de marca, eu vou falar de tipo, igual você falou. Então a gente tem bandagem elástica, que são as bandagens que têm uma elasticidade que varia aí entre 60% e 80%. Antes delas, existiam e existem até hoje, são muito boas quando sabiamente utilizadas, as bandagens rígidas, que você pode usar em metodologias diferenciadas, como a McConnell Taping, as bandagens funcionais, que é chamado nos Estados Unidos de White Athletic Taping, que seria o emprego dos usos das bandagens rígidas. Então, você tem a rígida, você tem as elásticas, você tem aí uma linha bem legal que veio das bandagens hiperelásticas, que eles pegaram um baixo potencial e capacidade mecânica elástica da elástica e botaram numa bandagem uma força elástica muito maior e mais forte. Isso veio de uma ideia de um australiano, de um fisioterapeuta, tá? E hoje, além dessa bandagem que ele criou, já existem inclusive outras marcas e outras cópias, né? Eu falo que cópia porque a dele foi a inicial e depois outras pessoas começaram a copiar a ideia do material. Eu chamo de bandagem hiperelástica. E hoje existe no mercado também um tipo de bandagem, não, um tipo de acessório similar, que são as faixas elásticas. As faixas elásticas são materiais altamente elásticos, porém não adesivos. É muito utilizado, por exemplo, hoje na neurologia. Então, se você pega qualquer fisioterapeuta da área de neuro, ele já ouviu falar do Teratogs. Teratogs, você trabalha com uma faixa elástica. E essas faixas, né, eu tenho mostrado muito para o pessoal da ortopedia, nós podemos usá-la muito na ortopedia, na musculoesquelética também, que é uma outra potencial. Agora, eu estou falando a nível de Brasil. Se eu vou para fora do Brasil,
a gente tem bandagem para matar com o rodo, porque assim é bandagem demais. Eu fiz no ano passado uma viagem para uma fábrica americana, eu fiquei Sim, impressionado com a quantidade de bandagens diferentes que existem lá. Isso numa fábrica só. Eu estou certo. falando de aproximadamente 30 bandagens diferentes. Material diferente, cola diferente, elasticidade diferente, objetivo diferente. Então, assim, tem muita Certo. coisa hoje no mercado, mas você sabe melhor do que eu, para importar um material desse para o Brasil é uma novela mexicana, né? É verdade. Então, o custo é muito grande, envolve uma série de burocracias. Então, infelizmente, a gente nunca, na minha opinião, a gente vai ter tudo que tem lá fora aqui no Brasil. Então, hoje no Brasil, a gente Certo. tem rígida, tem diversos tipos de marcas, elásticas, vários tipos de marcas, hiperelásticas, já tem mais de um tipo, antes só tinha uma, e a gente tem várias faixas também disponíveis hoje no mercado. Entendi. Essas bandagens americanas que você comentou de vários tipos, com o conceito que os profissionais já têm de bandagem, já eles saberiam usar ou teria alguns cursos específicos para essas bandagens novas? Eu vou te dar um exemplo de uma bandagem que eu conheci lá. Ela é 4 vezes mais forte do que a hiperelástica que a gente tem hoje no Brasil, que é a Dynamic Tape, né? Então imagina Certo. uma bandagem hiperelástica 4 vezes mais forte. Eu fiquei fantasiado na hora que eu vi, porque eu acho que aquilo ali é fantástico, a ideia dos caras. Mas eles não tinham formação nenhuma. Então, por exemplo, Certo. hoje eu do Brasil, eu presto consultoria para os caras das melhores formas de se produzir a bandagem, os caras lá nos Estados Unidos, essa fábrica, a melhor forma de corte, o que eles têm que modificar no mercado, o que eu acho que é o futuro das bandagens. Por quê? O que acontece? Não necessariamente o profissional ele precisa de um curso para saber usar. Se ele entende a Certo. diferença entre os materiais e ele sabe muito bem sobre os conceitos por trás do uso da bandagem, tem muita coisa que eu uso, por exemplo, que eu vi que depois, Sim. lá no Mulligan, ele usava a mesma aplicação de um taping chamado de taping do Mulligan. Mas aquilo foi algo que eu pensei na minha cabeça com o paciente, né? Então, quando o paciente chega no momento que ele já está no automático, no raciocínio clínico, ele consegue desenvolver uma série de bandagens e aplicações sem necessariamente fazer outras e possíveis formações em bandagens. Entendi. Não, legal. Tem até uma perguntinha aqui do André. Qual seria a principal diferença entre a Kinésio e a Dynamic? Perfeita. É uma dúvida comum, é uma Sim, confusão muito feita, é muito propagado pela outra empresa. As diferenças assim são muito propagadas de forma não muito correta, mas a grande diferença, para resumir, é o seguinte, André, a Kinésio, ela surgiu com o objetivo de ser uma bandagem para fazer estimulação sensorial. Então, o japonês lá, o Kenzo, ele queria colocar a bandagem em um segmento e estimular sensorialmente aquele segmento. Existem outras possibilidades de usar ela? Existem, mas ela surgiu com esse objetivo. Tanto que a tecnologia de material dela foi focada para esse objetivo. A Dynamic, ela veio com, que é a bandagem hiperelástica, ela veio com um raciocínio completamente diferente. Nada sensorial. Ela é uma bandagem com alto potencial mecânico elástico e ela aproveita desse alto potencial mecânico elástico para gerar efeitos mecânicos elásticos. Por exemplo, você diminuir a sobrecarga de um determinado tecido, para você auxiliar um determinado movimento em uma determinada articulação, tá? Então, assim, resumindo, uma tem um efeito mais neuromuscular, kinese, elástica, e a outra tem um efeito muito mais biomecânico, que é o efeito que a legal. gente chama de efeito mecânico elástico. Então, não são bandagens que uma substitui a outra. São bandagens, na Sim, verdade, com objetivos e focos diferentes. completamente diferentes. Ah, entendi. Eu acho que até tá ouvindo a nossa live, o Alisson.
Ele é fisioterapeuta do Sada Cruzeiro e ele é instrutor da Dynamic Tape. Ele Rapaz, me falou, ele me mandou a mensagem hoje de manhã falando que ia assistir. O Alisson é um sei. grande irmãozão, um grande amigo, um dos caras que mais entendem de bandagem hoje no Brasil. Ele é autor de o meu capítulo do livro The Dynamic Tape foi escrito pelo Zuin. E não é puxando o saco do Zuin, não, mas é um dos melhores capítulos do livro. Foi escrito, na verdade, pelo Zuin e pelo Ryan. O Ryan é o cara Certo. que criou a Dynamic Tape. Ah, legal. Já até aproveitando a live aqui, até o Alisson tá assistindo, para ver se a gente já faz uma live específica para Dynamic Tape, porque muita gente tem muita dúvida também, né? Então, já de antemão, já estou fazendo o convite aqui para ele, para ver se a gente já faz uma live semana que vem. Vamos lá. Falar um pouquinho dos seus livros, você já até comentou um pouco sobre eles. Esse livro das aplicações é um livro super conhecido, né? Eu fiquei sabendo que era você que tinha escrito o livro no Congresso de Fisioterapia em Salvador, que eu até nos conhecemos pessoalmente lá, e sempre vejo nas livrarias, e todo mundo que eu converso que usa bandagens fisioterapeutas tem esse livro como referência. Oi? Travou? Vamos lá. Tá voltando. Deixa eu. Pronto, voltou. Tava Não, caiu. travado. É porque eu fui pegar meu carregador aqui. Eu vou botar meu Sim. celular para carregar. Bom, então, Não, legal. vou falar um pouquinho sobre o livro, tá? Na verdade, são dois livros. Um é um livro especificamente de bandagem elástica, que é um manual, né? Que é um livro que a gente realmente teve um sucesso muito grande nas saídas dele. E que é um livro, na verdade, que não desenvolve raciocínio de nada. Né? É um livro muito simples, é um livro... Eu falo que ele é muito mais um manual do que Sim, um livro de conhecimento. Né? certo. Aí, o que acontece? Quando eu saí da Kinésio, quando eu saí como instrutor da Kinésio, eu resolvi fazer uma coisa mais racional. Ou seja, dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que o Zuin acredita. E aí eu comecei a fazer uma série de convites para fisioterapeutas que pensavam muito igual a mim, e não necessariamente fisioterapeutas que trabalhavam com bandagem. Isso é o mais Certo. interessante. Então, vou dar um exemplo. A Luciana de Michelis e a Natália Bittencourt. Elas não trabalham com bandagem, não usam bandagem, mas são pessoas que entendem demais de disfunção de movimento. Elas foram convidadas. Né? Então, assim, eu convidei muitos Certo. profissionais que não necessariamente são do mundo das bandagens, que não necessariamente utilizam bandagens, para escrever sobre isso. E é um livro que ele envolve desde a parte dermatosfuncional até a parte Certo. neurológica, né? Desde bandagem elástica, rígida, hiperelástica, faixa. Tem um capítulo sobre dor, escrito por um grande colega do Rio de Janeiro, que é o Arthur Padão. Tem um capítulo sobre mecanoceptor, tá? Eu vou só virar a câmera aqui, porque eu peguei um livro e eu mostro Claro. para vocês um pouquinho Ah, legal. sobre o livro, né? O livro é exatamente esse aqui, tá? Ele Certo. foi escrito, na verdade, com um coautor, que é o Gustavo, que é um grande amigo lá do Sul. E aí, quando a gente vai... Eu vou mostrar só aqui um pouquinho a questão do que a gente tem Claro. dentro... Então, a gente tem diversos autores, né? Olha o Zuin aí, ó. Eu falo que ele era mais Sim. bonito antigamente, né? Hoje ele está mais feio. Tá? Então a gente tem vários profissionais, não só do Brasil, mas fora do Brasil. Ó, o Delberto do Mulligan, o Padão, a Anke Bergman, que é um grande nome hoje na área de oncologia, né? Sim. A gente tem vários profissionais, um colega da Espanha, né, o Gel, o Edu, que é fisioterapeuta do Cruzeiro, o Igor, que é um grande Sim. parceirão hoje na parte de bandagens também, a Luciana. E aí, o que acontece? Quando a gente vai para o livro, você tem
capítulos de basicamente tudo quanto é tipo de bandagem. Lembrando que é um livro Certo, totalmente focado para quê? Para raciocínio. Então, sempre ele vai certo. te dar uma base de raciocínio para depois ele chegar na aplicação ou em uma ideia de uma possível aplicação da bandagem, tá? Então, assim, foi um livro que deu Legal. muito trabalho. Eu falo que é um dos filhos que eu tenho é esse livro. E hoje, dentro de tudo que eu conheço em bandagem, em livro de bandagem no mundo, com certeza vocês não vão encontrar nada com esse conteúdo. Certo. E qual é o nome do livro? Tem o pessoal perguntando. Chama Raciocínio Clínico em Bandagens Terapêuticas. Ah, legal. Tem a Cláudia, ela é fono, acho que ela até assistiu a nossa live com a Juliana Neves, está perguntando se o livro ele é multiprofissional, ou ele é mais É, específico para uma área ou não. ele é multi, mas infelizmente, Cláudia, eu não coloquei nada especificamente de fonoaudiologia, tá? Em fono, hoje tem um fonoaudiólogo que fez toda a minha formação, um cara que vem fazendo um trabalho até interessante nessa área de fono hoje no Brasil, que é o Fabrício, que é um fono de Belém. Ele até desenvolveu um curso que chama Fonotaping, ele se baseou bastante nas coisas que eu fazia, que é um cara que vem fazendo um trabalho legal nessa área de fonoaudiologia. Mas como é uma área que na época, quando eu escrevi o curso, era muito incipiente, né? Eu não quis arriscar colocar nenhum capítulo de fono. Mas aqui no livro, na verdade, é um livro que ele te auxilia a pensar, não necessariamente Certo. dentro de uma área específica. Então, diversos profissionais podem ser beneficiados aí com a leitura do livro. Ah, legal. E o outro livro, como você disse, é tipo um manual, né? É mais para É, quem já está com alguma dúvida, reciclagem que já trabalha, tudo ele o outro auxilia, né? livro é o seguinte: o outro livro é o Manual de Aplicação de Bandagem Elástica. Esse é um livro que eu escrevi na época ainda com o Kenzo. Os autores sou eu, o Kenzo, que é o japonês. É um livro que vai ser pautado em cima do conceito original da kinésio. Chama Kinésio Certo. Taping, Aplicações Musculares. Tá? Esse primeiro livro. É um livrinho de... Ele tem aproximadamente umas 70, 80 páginas, né? Ele é muito mais focado por uma aplicação prática. O grande Certo. problema é que ele está pautado nos conceitos originais. E uma das coisas que eu fiz foi desconstruir conceitos originais. Então, isso é Entendi. importante que as pessoas tenham discernimento. Então, eu sou autor do livro, tem coisas escritas no livro que o meu doutorado respondeu mostrando que não é daquela forma, que é completamente, por exemplo, diferente. Ah, entendi. Legal. Respondendo uma perguntinha aqui do André, quando se fala de estabilização articular em atleta, qual tipo de bandagem mais indicada? Quando fala em estabilização, automaticamente vem na nossa cabeça bandagem rígida. Agora, um ponto Certo. importante, André, você está lá no campo, você não tem bandagem rígida na mão. Se você usar uma bandagem elástica, 100% de tensão, o que você vai ter na mão? Uma bandagem rígida. Então, são essas Certo. coisas, por exemplo, que a gente tem que ter essa capacidade de identificação dessas. Deu uma travada. Voltou. Se puder só repetir esse finalzinho, porque deu uma travada. Então, por exemplo, eu estou lá no campo, eu não tenho nenhum tipo de bandagem rígida. Eu quero um efeito mecânico muito forte. Se você pega uma bandagem elástica, que ela tem uma parada dura no final, a 100% de Sim. tensão, você tem praticamente uma bandagem rígida na mão. Então, a gente tem estudo já, por exemplo, eu tenho um estudo que a gente fez aqui, foi um mestrado de um aluno, mostrando que o efeito do taping elástico a 100%, quando comparado ao taping rígido, que é aquela clássica aplicação de fíbula do Mulligan, o efeito é o mesmo. Então, assim, isso você não vai Certo. encontrar em método nenhum, você não vai encontrar em livro nenhum, mas isso é uma questão lógica. É na Porque, prática.
E isso, Sim. é por isso que o profissional ele tem que entender sobre material, ele tem que entender sobre o efeito mecânico e terapêutico da bandagem, porque aí ele se vira. É o que eu falo para as pessoas que às vezes estão fazendo algum curso ou assistindo alguma palestra minha. Se eu te dou a ferramenta sozinha, isolada, você só vai saber usar ela naquilo que eu te ensinei a usar. Agora, se eu te dou o raciocínio do porquê que eu fiz essa ferramenta, você vai conseguir utilizar essa ferramenta em N possibilidades diferentes. Entendi. Não, legal, show de bola. O Thiago, a gente tem mais 5 minutos de live antes que o Instagram derrube a gente. Se caso alguém tenha mais alguma pergunta para a gente estar respondendo, e me fala um pouquinho mais sobre os seus cursos, se tem algum, eu sei que agora com essa pandemia deve estar tudo parado, né? Mas eu não sei se vocês têm tinha algum calendário, alguma previsão para segundo semestre, porque muitos profissionais que estão nos assistindo aqui, eles perguntam sobre curso também, de bandagem, ou enfim, algum outro curso que você ministra. Na verdade, eu dei uma freada, não foi por causa da pandemia, eu dei uma freada nos últimos 2 anos na quantidade de cursos, né? Chega num ponto que a gente cansa, a gente quer ficar mais em casa, a gente quer dar uma freada. Eu estou trabalhando no material que deve sair esse ano de um curso que eu fiz com a Cefisa online, que é colocar, na verdade, todo esse livro, essa ideia do raciocínio clínico em um curso diferenciado online, deve sair aí esse ano ainda. A gente tem feito aí esporadicamente em algumas regiões que as procuras são muito grandes a níveis de curso, mas para vocês quiserem saber, peço para vocês seguirem 2 Instagrams. O meu pessoal, Thiago Vilela Lemos, quando eu tenho curso eu divulgo lá, e a gente tem um Instagram só das bandagens, que chama Bandagens Terapêuticas. Então, bandagens terapêuticas, a gente coloca estudo, a gente coloca publicações, a gente coloca algumas agendas de cursos lá. Eu até sigo esse aí, é bem interessante mesmo. Quem puder seguir é muito bom. Tem bastante conteúdo lá. Beleza, Thiago, acho que a gente vai ser derrubado daqui a pouco, então eu queria te agradecer. Obrigado mesmo pela disponibilidade aí, foi excelente para mim pessoalmente, para também tá aprendendo sobre o universo de bandagem. Eu não sou um profissional da saúde, mas trabalho com as bandagens. Para mim foi super esclarecedor e para o pessoal também. Beleza, eu que agradeço e eu estou à disposição. A gente está aí para propagar o conhecimento. Exatamente, o objetivo dessas lives são essas, tanto que não é marca de nada, é sim o conhecimento que a gente está querendo estar disseminando por aqui. Beleza, obrigado, Joia. pessoal. Obrigado, Thiago, obrigado, pessoal. Abraço, Valeu. com Deus, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau, tudo de bom. Legal, pessoal, aí pela audiência. E, Alisson, vou te mandar uma mensagem daqui a pouco para a gente agendar a nossa live de amanhã, beleza? De amanhã não, desculpa, da semana que vem. Joia, pessoal, vamos falando e vamos seguir. A gente vai ter essa live já salva lá pelas umas 18 horas, lá no canal do YouTube da MovieTape, aqui nos comentários fixados, tá aqui o endereço. Beleza? Valeu, pessoal, obrigado. Tchau, tchau.